Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo hoje sobre mascotes e personagens, a alma da sua marca. Meu nome é Melissa, eu sou do canal Descomplique A e hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre esse assunto. Ao final desse vídeo, você vai ser capaz de entender a diferença entre um mascote e um personagem, qual que é a relação deles com o seu branding e como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Tá, mas qual que é a diferença entre mascote e personagem? Bom, mascote, eles são figuras que representam a marca, um produto, um serviço, geralmente com apelo divertido, né, simpático, e eles podem ser animais, objetos ou símbolos que personificam os valores da sua marca. Já os personagens, eles são figuras mais elaboradas, com personalidade própria, com história, características, e eles podem ser humanos, animais também, seres fantásticos que interagem com o seu público e por isso acabam contando uma história relacionada à marca. Bom, um exemplo de mascote, o Ronald McDonald, que é um palhaço que representa o McDonald's. E não tem muito mais profundidade do que isso. Já um exemplo de personagem, a gente vai ter, por exemplo, a Mônica, da Turma da Mônica. Ou, melhor, né, agora falando de marca, o Du, do Duolingo, né, o passarinho do Duolingo, que são já personagens que têm histórias próprias, que trazem toda uma narrativa ao redor deles. Bom, um pouco sobre a aplicação. Mascotes, eles são ideais para representar uma marca de forma geral, enquanto os personagens são mais adequados para contar histórias, interagir com o público e trazer uma profundidade maior, né, para sua marca. Qual a importância de mascotes e personagens? A primeira é a conexão emocional. Eles criam uma conexão com o seu público-alvo, tornando a marca mais humana e mais próxima. Eles também despertam sentimentos positivos, geram identificação e facilitam a comunicação e interação entre você e o seu público. Segundo, o reconhecimento da marca. Eles fazem com que você fortaleça a sua marca na cabeça do seu consumidor. Então, toda hora que ele bater o olho, né, assim, naquele personagem, naquele mascote, ele vai lembrar de você logo de cara. Então, ele vai fazer com que a sua marca seja mais memorável, distinguível e tenha uma figura marcante. Terceiro, comunicação eficaz. Eles podem ser utilizados para comunicar mensagens complexas de forma mais clara e didática, te facilitando esse trabalho. Eles também podem transmitir informação sobre produtos, serviços, os seus valores, de uma maneira um pouco mais lúdica e envolvente. Quarto, fortalecimento da identidade. Os mascotes e os personagens eles ajudam a fortalecer a identidade da marca, então você vai estar sempre reforçando aquilo que você acredita, aquilo que sua marca é na cabeça do seu consumidor. E qual o objetivo de um mascote e personagem? Primeiro, humanizar sua marca. O principal objetivo é esse, é você fazer sua marca estar mais próxima, mais acessível ao público. Então, esses mascotes, eles quebram barreiras e criam um elo emocional entre a marca e o seu consumidor. Então, ele vai acabar facilitando todo esse processo de identificação. E aí, o segundo ponto é gerar identificação. Eles conseguem representar bem, como eu já disse, os valores, os desejos, passar uma mensagem boa para o público. Então, é uma ótima ferramenta. Bom, eles também comunicam as mensagens da marca, então se você quer entregar alguma coisa, você consegue de uma forma melhor por meio dos mascotes. E um ponto muito interessante é que ajuda a fortalecer a lealdade. Então, quando você cria essa conexão com o seu consumidor, ela deixa seu consumidor mais leal. Então, esses personagens ou mascotes se tornam figuras queridas, confiáveis e incentivam seu público a se relacionar com a tua marca. Um exemplo que eu já falei é o Dudu, do Duolingo, o passarinho. Eu, por exemplo, eu não sigo muitas marcas assim, mas o Duolingo é uma marca que eu adoro seguir, eu até assino eles aqui no WhatsApp, porque eles mandam mensagens, às vezes, super engraçadas durante o dia, então você acaba criando isso no seu consumidor. Isso que eu nem faço Duolingo, tá? Mas eu acho tão legal que eu acabo seguindo. Bom, mascotes, personagens e ser humano. É uma combinação de sucesso? Sim, porque você consegue levar uma parte de interação e dinamismo quando você combina todas essas ferramentas juntas. Então, de novo, no Duolingo eles conseguem combinar bem os funcionários da empresa junto com o mascote e acaba virando uma interação super legal, super divertida e enriquecedora.
Essa complementação também, ela tem que ter sinergia, obviamente, então você tem que fazer de acordo com a sua marca, mas quando você junta o humano e o personagem, cada um desempenha um papel e você consegue ter uma combinação super legal para entregar para o seu cliente, né, como forma de conexão mesmo, emocional. Então, um exemplo de sucesso, por exemplo, o Dolinho, que todo mundo conhece, todo mundo vê, sabe que é da Dolly, sabe que é o Dolinho, e em algumas propagandas ele interage, né, com seres humanos, né, fazendo essa campanha de marketing de uma forma super, como posso dizer, diferente. E próximo ponto é a marca como base de tudo. A gente nunca pode esquecer da identidade da sua marca. Então, ao criar um mascote ou personagem, é fundamental você considerar a identidade da sua marca. Então, os seus valores, o que você acredita, o que a sua marca entrega, o seu público-alvo, o seu objetivo, aí na identidade visual, a sua paleta de cores, né? Que cores você usa, então a fonte que você usa, o que você quer transmitir, se você quer uma marca mais divertida, uma marca mais séria. E aí, o mascote ou personagem, ele vai ser um reflexo da sua marca, né? Transmitindo toda a essência e a sua proposta de valor. Então, você tem que ser bem coerente, bem consistente no que você está fazendo, no que você está entregando, para você conseguir fixar essa ideia na cabeça do seu público-alvo. Então, não se esqueça, o seu mascote, ele tem que ser coerente com a identidade visual da marca, então utilizando as mesmas cores, tipografia, elementos gráficos. A comunicação, ela tem que ser bem consistente também com a mensagem que a sua marca quer passar. Então, não adianta você ser uma marca super séria e fazer um mascote totalmente divertido, o oposto do que você é. E também, assim, de acordo com o que o seu público-alvo espera. Você vender um produto sério, produto de saúde, fazer piada também não vai ornar, entendeu? Então, você tem que estar sempre bem consistente e fazer sentido. Então, uma pergunta que você sempre pode fazer o que eu esperaria ver se eu fosse consumidor, entendeu? Você se coloca no lugar dele para entender o que você deve entregar. Agora um pouco sobre cores. Existe uma coisa chamada psicologia das cores. Então, as cores são elementos poderosos na comunicação visual. Elas são capazes de despertar emoções, sensações, e toda vez que você escolhe uma cor para representar alguma coisa na sua marca, você tem que considerar essa psicologia das cores. Então, por exemplo, quando você vai numa praça de alimentação, você pode ver que muitas coisas são vermelhas, amarelas, que elas despertam essa vontade, esse desejo por comida, por exemplo. Outro exemplo, cores vibrantes, elas expressam mais energia e entusiasmo, enquanto cores mais sóbrias, né, mais frias, elas transmitem mais confiança e seriedade. Então você tem que sempre lembrar dessas coisas. Identidade visual da marca. As cores e o mascote, eles devem estar alinhados com as cores e com a identidade visual da sua marca, assim como eu já falei anteriormente. Então, quando você escolhe, né, ter essa consistência, você reforça a sua imagem, você facilita o reconhecimento e por isso também que é importante você criar uma paleta de cores, né? Então, o que é isso, né? Você escolher cores que você vai usar na sua marca. E essas cores têm que transmitir a mensagem que você quer transmitir. Bom, dicas para o mascote ou para o personagem de sucesso. Primeiro de tudo, conheça o seu público. Antes de criar um mascote ou personagem, é fundamental você entender para quem você está criando e por que você está criando. Então, você tem que entender os gostos do seu público-alvo, as preferências, as necessidades e as expectativas. Um personagem que se conecta com o público, ele tem mais chance de sucesso, então por isso que é importante você entender o que o seu público espera. Segundo, seja original. Crie um mascote ou um personagem original que se destaque da concorrência para que ele fique mais memorável na cabeça das pessoas. Nisso, você já vai evitar clichês e referências óbvias, né? Buscando alguma coisa mais única. E conte uma história. Se você conseguir desenvolver uma história por trás do seu mascote ou personagem, transmitindo os valores, as mensagens, tudo que a gente já falou hoje, vai ser muito mais fácil, vai ficar coerente, vai ficar muito legal para o seu público. Bom, uma óbvia use criatividade, explore estilos diferentes, cores, formatos, animais, objetos diferentes para criar algo único para você. Faça muitos testes, ajuste, então tudo que você fizer, você não precisa considerar como a parte final, sabe? Você pode fazer, testar, mudar, porque é para isso que a gente tá aqui, né? Para conseguir experimentando e uma hora acertar. Bom, a gente agradece muito pela atenção, esperamos que vocês tenham gostado e sigam a gente no Descompliquear. Abraço!